A ideia de buscar essa genealogia, de construir a genealogia do Ayrton Senna, surgiu talvez por dois motivos, né? O primeiro porque este ano de 2019 foi a data de comemoração, de lembrança dos 25 anos da morte do Ayrton Senna, e também porque no próximo ano, em 2020, em março do próximo ano, o Ayrton Senna completaria 60 anos. Então, nosso grupo de genealogistas, né, que nós temos tentado construir a genealogia de pessoas famosas, de pessoas que têm uma significação nacional para a comunidade italiana no Brasil, em um determinado momento eu pensei, poxa, a genealogia do Ayrton Senna, qual é? Né? É uma dúvida que eu sempre tive, é uma dúvida que eu guardo há mais de 20 anos, né, que eu guardava, na verdade, né? Qual seria a origem do Ayrton Senna? Esse Senna é de origem italiana ou não? Porque durante desses 20 anos, e até quando ele ainda era vivo, era uma dúvida que eu tinha, porque Senna também existe em Portugal, por exemplo, né? Devido a Santa Catarina de Sena. Então eu me perguntava qual seria a origem familiar do Ayrton Senna. E pesquisando preliminarmente, eu não encontrei em local nenhum algo publicado com profundidade, com fontes, né? De qual seria essa origem do Senna. Procurei em alguns livros que falam sobre ele, então sempre algo muito superficial, trazendo uma possível origem italiana dele, mas nada específico, demonstrando de que locais vieram os antepassados dele. Então, a gente, no nosso grupo de genealogistas, começamos a fazer essa pesquisa, né? Uma pesquisa que ela é feita um pouco com uma participação coletiva, cada um pega uma tarefa e vai buscar. Então, começamos a fazer essa genealogia do Ayrton Senna de forma bastante completa, né? De todos os 4 avós, dos 8 bisavós e assim sucessivamente, e finalmente conseguimos chegar com a origem de todos esses costados, de todos esses lados do Ayrton Senna, né? E chegamos digamos, a descoberta, que eu não sei se alguém um dia já fez, se a família dele mesmo sabe, é algo que eu não tenho conhecimento, mas pelo menos publicado nunca foi, de que o Ayrton Senna do ponto de vista genealógico, é 50% italiano, 25% espanhol e 25% luso-brasileiro. Porém, esse lado luso-brasileiro nós estamos falando de uma origem mais distante, digamos, entre aspas, uma origem quatrocentona, né? Que é uma origem de descendentes de portugueses instalados em São Paulo, já há bastante tempo, né? 2, 3 séculos, né? Então, falando especificamente da genealogia dele, nós falamos, o pai dele, ele tem uma mãe espanhola, nascida na Espanha, então a avó paterna do Ayrton Senna nasceu na Espanha, né? E o avô paterno era um paulistano, né? De ascendentes dessa linha luso-brasileira já bem mais antiga. Uma linha que é bem típica da capital paulista, de pessoas de origem mais quatrocentona. Então nós falamos de origens em Mogi das Cruzes, em Santo Amaro, em Cotia, né? Uma origem mais antiga. Bem luso-brasileira, de onde vem o da Silva, né? Ayrton Senna da Silva. O pai do Ayrton Senna é o Milton da Silva, cujo pai, Antônio Teodoro da Silva, tem essa ascendência bastante antiga luso-brasileira na capital paulista. Então essa é a família da Silva, Pereira, Santana, Martins, né? Já a avó paterna do Ayrton Senna, a mãe do seu Milton da Silva, o pai do Ayrton Senna é vivo, né? Tem mais de 90 anos, ele ainda é vivo. A mãe do seu Milton da Silva, né? do conhecido Milton, que era assim como o Ayrton acabava se referindo ao pai dele, é uma espanhola
da região da Andaluzia, de uma pequena localidade chamada Tíjola, né, na província de Almeria, né? A avó do Ayrton Senna nasceu Rosa Maria Guirado Requena, né? Então, os bisavós do Ayrton espanhóis e assim sucessivamente, né? Então, esse é o lado paterno do Ayrton Senna, né? Que é metade luso-brasileiro e metade dessa avó espanhola. É a única avó, dos 4 avós dele, é a única que nasceu fora do Brasil, né? E, finalmente, né, a origem italiana do Ayrton Senna é o lado materno dele, que é completamente italiano, né? A mãe do Ayrton Senna, que também é viva, né, uma senhora que com mais de 80 anos de idade, a dona Neide, chama Neide Joana Senna, né, paulistana, do Bom Retiro, né? O seu Milton da Silva, o pai do Senna, é já da zona norte de São Paulo, né? A dona Neide já é mais do centro, da zona central de São Paulo, do Bom Retiro. A dona Neide é 100% italiana, né? Daí vem que o Senna é 50% italiano, porque a mãe dele é 100% italiana. Ela tem os 4 avós italianos, né? Do lado da mãe da dona Neide, ou seja, a dona Marcelina ou Marcellina di Santoro, né? A mãe da dona Neide, que foi a avó, a única avó do Senna, o único dos avós, dos 4 avós do Senna, a dona Marcelina foi a única a ver o neto campeão mundial de Fórmula 1, porque a dona Marcelina morreu em 89, né, em 3 de junho de 89, e o primeiro campeonato mundial do Senna na Fórmula 1 foi em 88. Os outros avós viram já o Senna, talvez o avô paterno não, porque morreu em 72. Mas a avó espanhola também já viu ele correndo, né? Mas aí não em Fórmula 1, em Fórmula 3, em kart, né? Mas a dona Marcelina foi a única que viu ele campeão. E dona Marcelina di Santoro, ambos os pais toscanos, né, da província de Lucca, família di Santoro. O bisavô do toscano do Ayrton Senna é o Raffaele di Santoro, que é do município de Porcari, na província de Lucca, né? E a dona Maria Servilha di Santoro, que ambos tinham o mesmo sobrenome, porque eram primos meio distantes, né? Ela não tinha o di Santoro porque era casada com ele, mas sim porque ambos tinham o sobrenome de Santoro. Ela já é de Capanori, que na verdade são municípios vizinhos ali na província de Lucca. Então, esse lado da dona Marcelina, a avó materna do Ayrton, é 100% toscano, 100% lucchese, né? Ou seja, da província de Lucca. E, finalmente, né, o lado do avô materno do Ayrton Senna é o senhor João Senna, né, nascido também no Bom Retiro, em 1906, filho de 2 italianos, né? A mãe do seu João Senna, ou seja, a bisavó do Senna, é a Giovanna Magro, é uma siciliana da localidade de Siculiana, que é bem interior da Sicília, na província de Agrigento, né? E, finalmente, o senhor Luigi Senna, né? Daí que vem o sobrenome Senna. Ele era um italiano de uma localidade chamada Sciacciano, na província de Nápoles, hoje na província de Nápoles, na verdade, a partir de 1927, se eu não me engano, passou a província de Nápoles, antes era a província de Caserta, né? Que é na Campania, ali perto de Nápoles, é muito próximo a Nápoles. Então, finalmente eu tive, né, depois de a gente, nesse nosso grupo, nós fizemos essa pesquisa, finalmente confirmei que, de fato, o sobrenome Senna é de origem italiana. O sobrenome originalmente era com um N só, né? E oscilava mesmo na Itália, né? Pesquisando mais para trás, né? Mais para o passado, esse sobrenome oscilava entre Senna e Di Senna, mas sem o N duplo, era só um N simples, né? Então existia essa oscilação entre Senna e Di Senna. E o curioso, né? Com relação à família da mãe, né, dos avós paternos da mãe do Senna, da dona Neide, é que o seu Luigi Senna e dona Giovanna Magro, na verdade, emigraram para o Espírito Santo, para o sul do Espírito Santo,
se casaram na cidade de Castello, né, no sul do Espírito Santo, o que é uma coisa um tanto rara, porque o Espírito Santo tem uma imigração muito predominante de pessoas do norte da Itália, mas ambos eram do sul da Itália. Ela siciliana, ele napolitano, né? E se casaram na cidade de Castello em 1896. Tiveram um primeiro filho ali no sul do Espírito Santo, entre Castello e Muniz Freire, no sul do Espírito Santo. Mas ainda antes da virada do século, né, vieram, né, para São Paulo, se estabeleceram na capital paulista, e ali nasceram todos os outros filhos, incluindo o seu João Sena, que é o avô materno do Ayrton, né? Então, essa é toda a árvore genealógica mais próxima do Ayrton Senna, né? Com essa particularidade, talvez, desse movimento migratório para o sul do Espírito Santo e depois para São Paulo, né? Mas, do ponto de vista italiano, o Senna, ele tem a ascendência do Senna, ela é metade toscana, por parte da avó materna, e metade do sul da Itália, 25% de Nápoles, 25% da Sicília. Então, basicamente, essa a composição genealógica mais próxima do Ayrton Senna, e finalmente tivemos essa confirmação dessa origem específica do sobrenome Senna, que no Brasil acabou ganhando esse N adicional, né, e se transformou nessa marca mundial, que é a marca do Senna, do Instituto Ayrton Senna. Com relação à italianidade do Ayrton Senna, é bastante difícil de aferir. O Senna falava italiano razoavelmente fluentemente, não sei o quanto de italianidade ele teve no seio familiar, né? Eu acredito que alguma sim, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu pude notar, por exemplo, visitando o cemitério do Araçá, em São Paulo, eu pude notar que na campa, né, no túmulo familiar da família de Santoro, eles ainda mantiveram a língua italiana, né? Então, no túmulo familiar da família de Santoro está escrito lá, Família Raffaele di Santoro. Então, mesmo muitos anos após a imigração, porque a família de Santoro ela foi e voltou da Itália umas 2 vezes, mas chegaram já no Brasil no fim do século XIX, né? Ou seja, não é uma imigração recente, é uma imigração razoavelmente mais antiga. Eles chegaram já ali em 1892, se eu não me engano, é a primeira chegada da família. Na verdade, o senhor Raffaele di Santoro e a dona Maria Servilha di Santoro se casaram em São Paulo, no centro de São Paulo, em 1892. Então, eles já estavam aqui em 1892. Não era uma imigração tão recente. Mas eles já casados, com filhos, voltaram para a Itália, ficaram um tempo para emigrarem novamente. Porém, no cemitério do Araçá, você percebe que a família manteve, ou seja, porque aquilo ali um túmulo provavelmente da década de 40 do século XX, ou seja, 50 anos após a imigração, mas eles mantiveram a língua italiana, os nomes, né? Então, eu acredito que Dona Marcelina, por exemplo, a avó materna do Senna, muito provavelmente alguma coisa de italiano deveria falar, né? Então, isso eu acho que ele teve esse contato com a italianidade. Com relação ao avô, o João Senna, isso é muito difícil de aferir, né? Mas eu acredito que deveria haver alguma italianidade na família. Se ele conseguiu aprender alguma coisa de italiano na família, somente a própria família poderia dizer, né? Mas eu acredito que ele, de alguma forma, sim, tinha algum contato com essa italianidade, né? Em relação com a quantidade de descendentes desses ancestrais italianos do Senna, seguramente são muitos, centenas deles, né? Do ponto de vista da família Senna, né, do lado da família Senna, um primo do seu Luigi Senna chegou antes até no sul do Espírito Santo, chamado Angelo Raffaele di Senna, e ele teve numerosa descendência até hoje ali no sul do estado do Espírito Santo. Tive até a oportunidade de fazer contato com um descendente chamado Fabrício Senna, ele é descendente desse primo do bisavô do Ayrton Senna, né, que provavelmente deve ter chamado, né, o bisavô do Ayrton Senna para vir ao Brasil.
E depois, mesmo o próprio Luigi Senna teve vários filhos, né? Então, seguramente, vários outros Sennas existem no Brasil com essa mesma origem. E a família de Santoro, a mesma coisa, né? São vários descendentes, muitos dos quais talvez não saibam nem muito bem qual é a relação deles com o Ayrton Senna, né? E nem saibam exatamente a origem familiar, né? Então é até gratificante saber que talvez essa nossa pesquisa possa trazer à tona um pouco essa origem e demonstrar essa ligação deles com essa grande personalidade que foi o Ayrton Senna.